Oi gente, muito boa tarde. Hoje no Cotidiano eu recebo o oncologista Alexandre Salles. A gente vai conversar sobre o perigo dos cigarros. Tem também uma reportagem mostrando a importância dos exercícios físicos após os 40 anos. Então o que você está esperando? Puxe uma cadeira e chegue junto que o Cotidiano está só começando. E eu já começo o Cotidiano de hoje falando em saúde. Olha, manter o corpo saudável é preciso para envelhecer bem. Além da boa alimentação, é necessário manter o corpo em movimento, viu? Com alguma atividade física. E nunca é tarde para começar. A gente agora vai mostrar uma reportagem sobre os benefícios dos exercícios físicos depois dos 40. Sabe aquele ditado, nunca é tarde para começar? Ele nunca fez tanto sentido. Uma pesquisa publicada na revista JAMA aponta que fazer exercícios físicos depois dos 40 pode reduzir a mortalidade em 35%. A pesquisa foi realizada com mais de 315 mil pessoas nos Estados Unidos. Sara está no caminho certo. Nos 5.4, a massoterapeuta faz musculação aeróbica e ainda arruma um tempinho para pedalar. Começou aos 45 anos e não parou mais. Depois dos 40, o hormônio vai mudando muito na mulher, né? Então, a gente já comecei a ver a necessidade de começar a praticar exercícios físicos, entendeu? Por conta da saúde, do seu bem-estar, entendeu? Que ativa muito, você se sente bem melhor, a sua qualidade de vida melhora muito. E desde então não parei mais, porque o benefício foi muito grande. Na barra, na corda ou no chão, os exercícios de alto impacto impressionam. E quem foi que disse mesmo que CrossFit é só coisa de novinho? Gorete é exemplo de tanta vitalidade. A vovó do CrossFit, como é conhecida, também começou a praticar exercícios físicos depois dos 40. Hoje eu subo corda, eu escalo aqui, que nem todo mundo escala. Comecei a correr, que eu não conseguia correr nem 100 metros. Hoje já participei de uma meia maratona. Eu faço coisas que eu nunca imaginei fazer um dia. E eu vejo que a idade não me atrapalha em nada. Lógico que eu tenho os meus limites, né? Mas nada que eu não consiga fazer no meu limite. A Gorete, quando chegou aqui, desde que iniciou o CrossFit aqui na Lampions, ela vem em constante evolução. Além da perca de peso, ela perdeu 10 quilos, ela consegue fazer muitos exercícios que ela nem imaginava mesmo realizar. Então, hoje ela, além de ganhar todas as valências físicas, ela adquiriu mais força, flexibilidade, resistência. Ela já conseguiu correr até uma meia maratona de 21 quilômetros. E só aí ela não para, ela pedala, faz grandes pedais longos, já foi a Garanhuns, já foi a Campina Grande. E isso é notório, tanto a composição corporal quanto o desempenho dela nas demais atividades. Antes do CrossFit, ela se apaixonou pelo ciclismo. Só em 2018 foram 21 quilômetros percorridos de bike. Gorete chegou até a participar de uma meia maratona em Foz do Iguaçu este ano. Fui até Campina Grande, fiz um bate-volta até Belo Jardim, fui a Garanhuns, fiz um bate-volta no túnel aqui em Gravatar 2 vezes, fui até Santa Cruz e voltei. Fiz vários pedais mais ou menos longos, considerados longos. E essa vitalidade toda tem explicação científica. A gente tem benefícios comportamentais, sociais e benefícios metabólicos. Do ponto de vista comportamental, a atividade física melhora tanto a produção quanto a sensibilidade central, cerebral, de vários neurotransmissores que são muito importantes para a manutenção da saúde mental. Do ponto de vista metabólico, a atividade física mantém a massa muscular ou, em alguns casos, com os ajustes metabólicos mais precisos, a gente consegue até aumentar a massa muscular e quando a gente faz isso, a gente promove algo que é fundamental para a prevenção de doenças, que é a diminuição da inflamação crônica. O músculo bem treinado, o músculo bem fortalecido, ele atua como um excelente anti-inflamatório. Depois dos 40 anos, quando você começa a fazer exercício físico, você começa a sentir que você começa a regredir os malefícios da fisiologia com o envelhecimento. Ou seja, você tem ganho de massa óssea, massa muscular, mobilidade. Você se sente muitas vezes com mais energia ainda do que você tinha com 20 e 30 anos.
Porque a questão hormonal e fisiológica, metabólica vai acontecer, mas o exercício faz com que isso, ele retarde esse processo ou então busque benefícios que você ainda nem tinha quando era mais novo. Mais de 10 milhões de pessoas no Brasil têm incontinência urinária. Surpresa? Pois é, a Tena é a marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Possui uma linha completa, viu, gente? Absorventes específicos para escape de urina, fraldas adultas e também roupas íntimas descartáveis, que são vestidas como calcinha ou cueca. Tudo com uma avançada tecnologia de absorção, evitando cheiros desagradáveis e com o máximo de conforto e segurança. Então, o que você está esperando? Peça já sua amostra grátis em tena.com.br. Tena, qualidade superior para uma vida melhor. Distribuidora Cardeal. Gente, a Adriana separou uma dica bem bacana para deixar os sapatos organizados. Vamos ver. Oi Marcela, eu sou a Adriana Mazola, personal organizer, e hoje eu vim dar dicas de como organizar os nossos sapatos. Existem na tentação, principalmente para as mulheres, a famosa tentação de comprar muitos sapatos. O problema é que muitas vezes a gente não tem onde guardar e fica acumulando e fica guardando em espaços inadequados. Então hoje eu trago algumas dicas para que a gente possa cuidar dos nossos queridos sapatinhos. Bem, em primeiro lugar, evitar guardar sapatos. Na realidade, a gente deve realmente tirar os sapatos da caixa quando chegam da loja e não guardá-los nessas caixas. Por quê? Porque essas caixas, elas são caixas de papelão. E o papelão, ele puxa a umidade, ele retém a umidade e ele é um dos pratos preferidos das traças. Então nós devemos tirar os sapatos das caixas de papelão, principalmente se a gente mora em ambiente úmido, né, que aí vai acelerar esse processo. Então, no mercado existem, para quem gosta de guardar sapatos em caixa, algumas caixas especiais para sapatos de diversas alturas. Então eu trouxe aqui uma para vocês darem uma olhada, ela é transparente, o que ajuda na visualização do que tem dentro, qual é o calçado que tem dentro, para você não ficar perdida. E a vantagem, além de ser transparente, é que ela tem uns furinhos. Então esse furinho faz com que entre ar e facilite na circulação de ar dentro da caixa e não retenha a umidade nem gere mofo para o sapato. Elas são empilháveis e você pode fazer, você pode colocar elas uma em cima da outra e diminuir o espaço que está sendo usado dentro do guarda-roupa ou de uma estante ou até mesmo numa sapateira. Por falar em sapateira, nós também podemos encontrar algumas que muita gente tem usado quando tem pouco espaço para guardar os calçados. Então eu tenho uma aqui que cabe um par, né? E tem uma outra aqui que cabe em 2 pares. Essa vantagem é que você pode colocar, por exemplo, um calçado embaixo, um par, né? Um embaixo, um em cima, e aí ele vai ficar um ao lado do outro, ocupando menos espaço no local onde você guarda os sapatos. E existem uns também que existe uma molinha aqui, e aí ele vai aumentando e diminuindo. Isso daí fica para o gosto do cliente, de quem for usar. Esse daqui, no caso, é duplo, então cabe 2 calçados, um embaixo e um em cima. Então, num local onde você só guardava apenas um calçado, por exemplo, o local ele tá aqui, você guardaria só um aqui, e muitas vezes na baguncinha você acaba jogando assim. Então você já evita e coloca um sobre o outro e só pega aquele que você está usando. Preferencialmente o de cima, o que você usa mais, e o de baixo, o que você usa menos. Nunca, quando voltar para casa, estiver usando o sapato e, enfim, terminar de usar o sapato, deixar ele arejando, tomando um ar, para que depois a gente possa guardá-los no local adequado. E nunca guardar com as meias, né, dentro do calçado, porque você passou um bom tempo caminhando, né? Então as meias elas estão suadas, assim como o sapato, então você deve manter as meias também arejando, se der para usar mais uma vez, ou então já coloca para lavagem, mas nunca deixar as meias dentro do calçado, porque isso vai gerar umidade e também proliferação de fungos. Nós temos também assim a possibilidade de no mercado encontrarmos alguns produtos bactericidas.
Por exemplo, eles são em forma de spray e aí quando você termina de utilizar o calçado, antes de guardar, você coloca o spray mais ou menos 15 centímetros de altura e aí deixa ele arejando, tanto internamente como no solado. Você passa o spray no solado e deixa um pouquinho guardando para depois guardar no local correto. Então essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Quer um motivo para experimentar uma receita nova? Que tal vários? Conheça toda a família de produtos Bom Leite, viu? Com ela você prepara pratos incríveis, como esses dadinhos de tapioca. Veja a receita completa nas redes sociais Bom Leite. E para ter os produtos Bom Leite, aí no seu negócio, é só entrar em contato pelo telefone DDD 81 3735 1062 ou pelo e-mail falecom@bomleite.com.br. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem culinária, me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, já aqui na cozinha. Pois é, hoje é dia de aprender a fazer aquela receita deliciosa para você fazer aí para sua família, para os seus amigos. E eu quero saber, você já ouviu falar em torta banoffee? Ó, delícia, super fácil de fazer. E quem vai ensinar pra gente é a Jéssica Feitosa. Eita, que coisa tão boa ter você aqui comigo de novo, viu? Obrigada, muito Marcela. Obrigada. E essa torta aí tá bem famosinha, né? É a queridinha do momento, hein? É super fácil. Bem facinho de fazer? Bem facinho. Então vamos aos ingredientes. Para a torta de banoffee, vocês vão precisar de um pacote de bolacha maisena, 150 gramas de manteiga derretida e uma colher de canela. Para o recheio, vocês vão precisar de 5 bananas em rodelas, 200 gramas de doce de leite e 100 gramas de chantilly. Simbora, Jéssica, de fato são poucos ingredientes e pelo que eu vi aqui são 2 passos, né? A massa e o recheio. Você já trouxe aqui a massa pronta. Como que você fez? Só é triturar o pacote de biscoito Certo. no processador, no liquidificador, misturar com a manteiga derretida, 150 gramas de manteiga derretida e a canela, fez uma massinha, a gente forra o fundo da forma, leva ao forno 10 minutos até dourar e reserva. Já está pronta a base. Certo. E aí a gente só vai montar agora. Então ela fica, ó, gente, aqui, ó, 10 minutinhos no forno, tá? Aqui tem um pacotinho de bolacha maisena triturada. Você deixa farofinha ou você... Farofinha. A farofinha. Mais 150 gramas de manteiga derretida, tá? Ela é líquida, que fica mais fácil para incorporar. Pra incorporar isso. Né? E também a canela. A canela é opcional, né? É opcional a gosto. Então, se você não curte canela, tira, mas eu acho que fica legal essa mistura da banana com canela. Então, tá aqui 10 minutinhos, já tá pronta Já tá pra montar. Vamos montar. Vamos embora, então. Aí vamos colocar o doce de leite. Certo. O doce de leite, ele pode ser industrializado ou você pode fazer o doce de leite aí na sua casa. Esse daqui foi feito pela Jéssica. Foi sim. Como foi que tu fizesse esse doce de leite, Jéssica? Esse doce de leite, muita gente faz bota na panela de pressão a latinha, né? De leite condensado. Aí quem não tiver a latinha pode fazer com a caixinha também. Que muita gente não sabe, mas que dá muito certo. Como? Você pega a caixinha do leite condensado, envolve 5 vezes no papel alumínio, fecha direitinho, coloca na panela de pressão, cobre com água até em cima da caixinha, bota na pressão. Quando pegar a pressão, deixa 30 minutos, desliga, deixa esfriar e depois você abrir que vai estar no ponto do doce de leite. Menina, que arraso, tá aí, super fácil, muito bem. Colocou o doce de leite, certo? Agora colocamos as bananas. As bananas. Eu adoro sobremesa com fruta. Dá todo um equilíbrio, assim, sabe? Meu paladar, né? Não fica tão doce. E o chantilly para finalizar. O chantilly da mesma forma, você pode encontrar pronto, mas você também pode fazer o chantilly, não é isso, Jéssica? Como que faz o chantilly, Jéssica? Pega a caixinha de creme de leite bem gelada, Certo. sem soro, coloca Certo. na batedeira, Sim. 2 colheres de açúcar impalpável e bate na velocidade máxima e vai dar o ponto de chantilly do mesmo jeito. E fica gostoso do mesmo jeito. Tá vendo aí?
E é mais barato, né? Porque chantilly no supermercado ele é bem salgadinho o preço, né? E aí está pronto. Tá pronta? Prontíssimo. Geladeira? Não precisa. Se a fome estiver grande e quiser comer, pode comer. Se quiser colocar na geladeira para esfriar um pouquinho, pode colocar, mas já está pronta para servir. Muito bem, então vamos provar aqui a torta. Por favor, chefe, vamos provar aqui essa torta. Fácil de fazer. Se você recebeu uma visita de última hora e não sabe o que servir, tá aí, ó. Chega na cozinha rapidinho, faz. Vamos ver se fica boa. Né? Vamos ver. Quero ver se ela vai ficar gostosa mesmo. Se ela não vai ficar aquele doce. Será? Vamos ver. Gente, que delícia. Ela é leve. Leve. E por mais que tenha o chantilly e o doce de leite, ela não fica enjoada. Porque tem o biscoito e a banana. Nossa. Maravilhosa. E geladinha deve ficar mais gostosa ainda, né? É isso. Adorei. Arrasou como sempre, viu? Obrigada. Obrigada, Marcela. manda um cheiro pro Obrigada teu a você. filhão lindo, gente. Da outra vez, o filho dela veio aqui, quando ela veio gravar, uma graça, como é o nome dele? Guilherme. Guilherme. Um beijo pra você. Depois vem com a mamãe, viu? Obrigada, meu Obrigada, amor. Marcela. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, tô lá no estúdio. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só, gente, uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta uma redução de 40% no número de fumantes no Brasil nos últimos 10 anos. Pois é, de acordo com o estudo, 9,3% da população no país é fumante. Mesmo com a redução, os números ainda são preocupantes, viu? O cigarro é um dos principais responsáveis pelas mortes por câncer e também por doenças do coração. Por isso que eu recebo hoje aqui no estúdio o oncologista Alexandre Salles. Doutor, seja muito bem-vindo ao Cotidiano. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcela. Um prazer estar aqui. Para falar sobre um assunto preocupante, quando a gente vê 40% na redução, a gente comemora, nossa, que bacana, reduziu muito. Porém, o número de fumantes ainda permanece alto e isso é extremamente preocupante. Pois é, extremamente preocupante porque se a gente for fazer os cálculos, dá quase 20 milhões de pessoas fumando no Brasil. Né? Então isso tem uma relação direta com o adoecimento, com a forma como essas pessoas vão adoecer ao longo da vida. O risco maior de desenvolver câncer, de desenvolver doenças do coração, de afetar as pessoas que fumam passivamente, que não fumam diretamente, Sim. mas que inalam a fumaça. Então, realmente é o principal. A Organização Mundial de Saúde aponta o cigarro como o principal fator evitável, que se fosse retirado teria uma implicação direta na redução de morte no mundo todo, né? Olha só, afinal são mais de 4.000 substâncias que aquele Sim. cigarrinho desse tamanho que você acha que não está causando mal. Causa um mal imenso, né? E aí tem gente também, doutor, que fala, ah não, mas eu só fumo 1 ou 2 cigarrinhos por dia. Não tem problema, não é muito. Pois é, mas não é? E assim, aquelas substâncias que você falou, são mais de 4.500 substâncias, elas podem alterar as células e as pessoas têm diferente predisposição individual ao desenvolvimento de câncer, não é? Então, essa pessoa que fuma menos, se ela tiver um risco maior, aquele pouquinho que ela fuma já pode deixá-la com um risco maior em relação a quem não fuma. Já é um gatilho também, né? Exatamente, é um fator adicional de risco, não é? Você pode ter um risco hereditário, ou seja, de uma família que já tem um risco maior de desenvolver câncer, e você fumando e com outros hábitos de vida que também são deletérios, sedentarismo, obesidade, aí você junta tudo e termina que fica muito ruim em relação ao risco de adoecimento. Colabora, né, doutor? Colabora. E assim, a gente sabe que, de fato, por conta da nicotina, que é uma substância que causa dependência, tem muita gente que fala que não consegue parar de fumar e que é muito difícil. Eu sou uma ex-fumante, eu fumei muito durante a minha adolescência, eu parei de fumar quando eu engravidei. Veja, Sim. o tempo que eu fumei, eu disse, não, eu engravidei, vou parar de fumar e até hoje eu não tenho nenhuma vontadezinha, às vezes quando as pessoas acendem um cigarro perto de mim, eu já tenho aquela repulsa. É só ter um pouquinho de força de vontade
que consegue sim parar. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando e é muito interessante, que o tabagismo é considerado uma doença pediátrica. 80% das pessoas que começam a fumar começam com menos de 18 anos de idade. Não é? Então, assim, começam muito cedinho. Verdade. E parar não é fácil, porque a nicotina, ela gera uma dependência no cérebro que dá uma sensação de prazer. E quando você para, você fica angustiado, começa a comer e não dorme, não é? Então, muitas pessoas ficam ansiosas, depressivas. Então, mas tem tratamento, Sim. não é assim? Não é fácil, mas é possível, que você está aí dando exemplo. Não é? Então, muitas mulheres param durante a gravidez, mas outras continuam e aí causam danos para o bebê. É verdade. E tem também o tratamento, além da força de vontade, que eu acho que é o principal, é a pessoa querer parar, ter consciência de que pode ter uma vida melhor, viver mais e viver melhor, parando de fumar. Mas existe também auxílio psicoterapêutico, auxílio medicamentoso, então disponível no SUS. Então é possível, tem médico, é só procurar um posto de saúde mais perto de casa com essa vontade e aí você vai entrar num programa de cessação do tabagismo para ajudar nesse momento tão difícil, né? Até porque também tem diversas propagandas que falam dos males causados pelo cigarro. Eu acho que isso também pode ter colaborado bastante para essa redução de 40%. E também quando a gente para pensar nos diversos tipos de câncer que o cigarro, ele causa. Porque não é só o câncer de boca e o câncer de pulmão. Não é. As doenças que mais matam no mundo todo são as doenças do coração e o câncer, no caso, né? Então, o cigarro está relacionado a essas duas. E quando a gente fala de câncer, além do câncer de pulmão, a gente tem os cânceres da boca, né, da garganta, do pulmão, do estômago, do pâncreas, do rim, da bexiga, do fígado. Alguns tipos de leucemia, como a leucemia mieloide aguda. Então, assim, é um problemão, né? É um problemão e a gente tem que investir nessas campanhas, nesse processo de informação das pessoas para conscientizar e que as pessoas possam entender que fumar não faz bem e a pessoa pode pagar uma conta cara, né? Assim, e o Brasil, apesar de tantas coisas que a gente acha ruim, mas a política de cessação do tabagismo do Brasil, ela é muito vitoriosa, né? Então, hoje em dia, você vai nos lugares públicos, é proibido fumar. Sim. Algumas décadas atrás isso não existia. Verdade. A taxação dos impostos para as indústrias de cigarro também. E, enfim, uma série de leis, né, que surgiram ao longo do tempo, que fizeram com que os resultados que você citou no começo da entrevista, que a gente tivesse ao longo dos 10 anos uma redução de 40%. Ainda é muita gente, mas a gente tem motivos para comemorar. Mas ainda tem muita gente aí que com certeza vai conseguir parar de fumar e aí vamos aumentar ainda mais esse percentual. Melhorar os resultados, né? É verdade, doutor. E falando também de um outro perigo, né? Como o senhor bem falou aí, é na adolescência que se começa o hábito de fumar. E aí, com essa troca, o cigarro ele tem mais de 4.000 substâncias, ele vai desenvolver o câncer, você pode infartar por conta do cigarro. Os adolescentes, eles estão mudando o hábito. Eles estão trocando o cigarro tradicional pelo cigarro eletrônico. E aí eles não sabem e continuam fazendo mal à saúde, porque o cigarro eletrônico também faz mal. Exatamente. Eu costumo dizer que o cigarro eletrônico é um lobo na pele de cordeiro, não é? Porque tem um sabor gostosinho, tem um cheiro melhor do que o cigarro tradicional, mas a quantidade de nicotina que está ali naquela fumaça, ela é muito maior do que a do cigarro tradicional. E isso causa uma dependência química mais rapidamente e mais intensa do que o cigarro habitual. Então, nos Estados Unidos já está virando uma epidemia de dependência à nicotina por conta desses cigarros eletrônicos, de forma que já estão pensando em políticas públicas para tentar cessar o acesso tão fácil aos cigarros eletrônicos. E ao contrário do que muita gente pensa, existe um risco de câncer sim relacionado aos cigarros eletrônicos. Porque não é só a nicotina, existem outras substâncias que no ato daquela combustão, de formação daquela fumaça, não está só a nicotina, tem uma série de outras substâncias que têm um potencial cancerígeno de fato. E isso as pessoas não sabem, aí acham que ele é extremamente nocivo e acaba não sendo. Exatamente, exatamente. O narguilé, ele também é cancerígeno? Exatamente. Existem várias formas de você consumir o
o tabaco, não é? A forma que você mastiga, as formas que você aspira, que tem o cigarro tradicional, mas tem o narguilé, tem o cigarro eletrônico, tem uns que as pessoas cheiram, não é? Então existem várias formas e todas elas estão relacionadas tanto à dependência quanto ao maior risco de desenvolvimento de cânceres. Ô doutor, o tempo de uso do cigarro, é ele que vai caracterizar se você pode desenvolver um câncer ou isso não tem nada a ver? Porque tem gente que fuma, só fumei 2 anos, parei de fumar, isso maravilha. É bem interessante. Ou eu fumei 20 anos e, enfim. Então, Marcelo, isso é bem interessante porque são duas coisas, né? Tem o tempo e a quantidade de maços que o paciente fuma por dia. Então, a gente tem um cálculo que a gente chama de anos-maço. Vamos supor, se um indivíduo fuma um maço por dia ao longo de 20 anos, aí a gente dá um número, que é 20 anos maço, né? Então, assim, essa carga tabágica, ou seja, essa quantidade de cigarros que a pessoa fuma, quanto mais ela fuma, maior o risco de dependência e desenvolver doença. E o tempo também, então é a carga tabágica e o tempo que a pessoa fuma. E interessante em relação ao tempo é quando se para de fumar, em geral, são necessários 15 a 20 anos para a pessoa voltar ao risco de uma pessoa comparável a uma pessoa que não fuma. Era isso que eu ia perguntar, já respondeu a minha pergunta. A pessoa parou de fumar, depois de quanto tempo que ela pode se considerar assim, livre? Isso, depois de 10 anos, assim, na verdade, depois que você fuma, no primeiro mês você já sente os primeiros benefícios, né? A pele muda, o sono melhora, depois que passa aquela fase de você ficar ansioso, enfim, imediatamente você já começa a notar que respira melhor, que come melhor, que sente melhor o sabor dos alimentos. Mas em relação ao risco de desenvolvimento de infarto, derrame, de câncer, ele começa a ficar mais efetivo depois de 10 anos. 15 a 20 anos depois, praticamente os riscos se igualam em relação às pessoas que não fumam. Muito bem, muito obrigada, doutor, por estar aqui hoje. Imagina, conversando eu que agradeço sobre o convite. Esse assunto tão importante e que vale a reflexão, né, para você que fuma. Vamos deixar o cigarro um pouquinho de lado, vamos pensar um pouquinho aí na saúde, super vale a pena, afinal você vai estar evitando aí diversas doenças, como o doutor Alexandre bem citou aqui. Obrigada, viu, doutor? Obrigado eu. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece, hein? Amanhã, 1h45, tô aqui, de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.